nós cantamos aqui nessa noite, Senhor, nós podemos trazer à memória a obra grandiosa que o Senhor fez por cada um de nós e o quanto, Deus, ela é incomparável diante de todas as coisas que existem, Senhor, de tudo aquilo que possa ser colocado diante dos nossos olhos. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por um amor que nós não compreendemos. Obrigado, Senhor, porque mesmo, Senhor, quando a nossa falência cansa o nosso coração, ela não cansa o Teu, Senhor. Deus, louvado seja o Teu santo nome por isso. Obrigado, Senhor, por amor tão grande. Obrigado, Senhor, pela obra de Cristo. Deus Santo, nós te clamamos que o Senhor possa falar conosco de forma especial a partir da Tua palavra, que esse tempo em que agora separaremos, Deus, para poder meditar nas Sagradas Escrituras, que seja um tempo, Senhor, de alargar o nosso coração, de abrir a nossa mente, um tempo de experimentarmos do Senhor o novo, porque o Senhor é infinito, o Senhor é eterno, então é sempre tempo, Deus, de Te conhecer mais, de experimentar mais do Teu amor, de ter o nosso coração, Deus, maravilhado, Senhor, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Deus, nós Te clamamos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. O Senhor tenha misericórdia de mim. Deus, separado para poder ministrar a Tua palavra nessa noite. Deus, que o Senhor edifique a Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós choramos, Deus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Gostaria de dar as boas-vindas àqueles que estão nos visitando essa noite. Dizer que é uma alegria tê-los conosco. O presbítero André mencionou logo no início do culto, não sei se já estavam todos presentes, né, que o pastor Cristiano hoje está pregando em Joinville, recebeu um convite para estar ministrando lá, então por conta disso não está conosco hoje. Hoje nós chegamos à penúltima mensagem da nossa série Ser e Pertencer, em 1 Coríntios, e hoje a porção na qual nós meditaremos encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 35 a 58. Como trata-se de um texto bem extenso, eu vou fazer a leitura de forma rápida, peço que os irmãos acompanhem e depois nós projetaremos aos poucos, à medida que a gente for destacando algumas porções do texto, será projetado aqui na tela. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35, diz o seguinte: Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes, e o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela, há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno,
tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus irmãos, essa semana eu estava conversando com o pastor Cristiano sobre essa efervescência toda, né, em torno da política, enfim, e a gente comentava o quanto isso tem afetado, né, de forma muito profunda no coração de muitas pessoas, às vezes quebrando relacionamentos, enfim. E a igreja, né, os cristãos, muitos cristãos não têm atravessado incólume, né, até assim, por conta desse ambiente todo, né, desse tempo que a gente tem vivido. E o pastor Cristiano disse uma coisa muito interessante, que eu fiquei pensando sobre isso. E ele falou sobre o quanto a paixão excessiva por temas do presente tempo podem mostrar uma falta de expectativa, de esperança na escatologia que realmente deve habitar no nosso coração. Ou seja, os temas que devem ocupar maior espaço no coração do cristão seria aquilo que transcende ao presente tempo, aquilo que aponta para a eternidade. Então, para tais coisas, o nosso coração deveria estar extremamente apaixonado, intensamente apaixonado. Obviamente, quando eu digo isso, eu não quero dizer que nós devamos ser militantes daquele pensamento, né, do quanto pior, melhor, né, que algumas pessoas, né, em alguns ambientes, defendem essa ideia. Não, quando tudo estiver muito ruim, é sinal que está chegando o momento de Cristo chegar. Então, algumas pessoas anseiam por momentos de dificuldade, de caos. Então, eu não estou dizendo que nós devemos cultivar esse tipo de mentalidade. Não estou dizendo também que nós devemos ser adeptos, né, da alienação como regra de fé e prática. A gente não deve ser pessoas que em nada se interessam, não estão antenados com o que está acontecendo no presente tempo. Mas a questão é, onde os nossos afetos devem estar profundamente arraigados? O que deve ser objeto da nossa maior paixão? É necessário que a gente pense sobre isso com muita seriedade, porque se nós percebemos que alguns desses temas que eu mencionei, seja de caráter político, temas sociais, se eles são poderosos o suficientes para fazer com que pessoas rompam relacionamentos, parem de falar com amigos, manifestem profunda ira na forma de se comunicar, né, através das mídias sociais, eu creio que tais temas têm criado raízes mais profundas do que a própria mensagem da salvação. Um pastor, né, que
da última igreja que eu congreguei, o pastor Antônio Carlos, ele tinha uma expressão muito interessante. Ele falava sobre o cuidado que nós devemos ter com a forma como nós nos relacionamos com as coisas no presente tempo. E ele fala que existem coisas que são legítimas, boas, mas que nós devemos pegá-las de leve. Era essa expressão que ele usava. Isso é muito interessante, pensar sobre isso. Porque, verdadeiramente, tudo aquilo que temos, nós não temos o poder de fazer que tais coisas permaneçam em nosso poder, sejam elas quais forem. Seja o cônjuge, seja o filho, seja o emprego, seja a saúde. Tudo tem o selo da transitoriedade. Todas essas coisas podem passar. E, por vezes, elas podem passar no momento em que nós menos esperamos. Então, por nós nos relacionarmos com um mundo em que tudo tem o selo da transitoriedade, a gente não pode se espantar com aquilo que o apóstolo Paulo com aquilo que os oponentes do apóstolo Paulo dizem em Corinto. Porque quando o apóstolo Paulo ele começa esse texto que a gente acabou de ler, dizendo que eles são insensatos, porque qual é o questionamento? Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? Então, eles olham para a presente existência, tudo passa, tudo se desfaz. Então, como um corpo que é sepultado apodrece e some, como tal corpo virá de novo à existência? Para um homem que pensa a partir tão somente de categorias naturais, aquele que tem somente a mente natural, realmente isso é algo desafiador. Não há como, desprovido do Espírito Santo, nós olharmos para algo assim com esperança. Salomão, em Eclesiastes 7:2, ele faz um apontamento muito interessante. Ele diz, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. É interessante nós pensarmos sobre isso, porque até na escola bíblica, na semana passada, nós tocamos nesse assunto. Apesar da morte ser algo que todos nós experimentaremos, se Cristo não voltar antes, dificilmente nós investimos tempo pensando nisso com a seriedade devida. Normalmente nós fazemos planos, projetos, como se a presente vida, a nossa presente existência se estendesse por toda a eternidade. E quando Salomão ele fala isso aqui em Eclesiastes, ele aponta para a eloquência que o túmulo tem. Quando nós estamos num funeral, nós somos levados a refletir que, num determinado momento, nós experimentaremos aquilo. Há quem diga que um pouco da tristeza que habita o coração das pessoas quando estão num funeral é a convicção de que chegará um momento em que elas também estarão naquela condição. Essa semana, nós tomamos conhecimento pelos canais de comunicação, pelas mídias sociais, do falecimento de um grande ator brasileiro, um galã da dramaturgia nacional, Tarcísio Meira. Eu lembro, garoto, vendo novelas com o Tarcísio Meira, e foi interessante que, pesquisando, lendo um pouquinho sobre a história de Tarcísio Meira, eu vi uma entrevista na qual ele participou na TV Cultura em 2019, e ele e a sua esposa, a Glória Menezes, é Glória Menezes, não é isso? A esposa dele? Ele e a Glória Menezes num programa na TV Cultura, e ele mencionando, se recordando o que foi para ele, o que significou para ele ser galã. E ele dizendo que entendia que aquilo causava um incômodo, principalmente nos homens, que ele falou assim, eu tive a oportunidade de uma vez jantar com Alain Delon, e ele foi extremamente simpático comigo, agradável na conversa, mas ainda assim eu tinha uma certa repulsa a ele. E depois eu me dei conta que essa repulsa que eu tinha era porque ele era bonito. E isso significava, parece que uma espécie de ameaça para mim, porque os homens não gostam de homens bonitos, porque de certa forma se sentem ameaçados. Então, tem uma certa repulsa ter homens bonitos perto. E ele falava sobre isso com um ar de reflexão, e ele
de repente, ele para na entrevista, fica com um olhar assim, né, meio que contemplativo, e ele diz: eu era um homem bonito. Só que a gente ouve essa frase do Tarcísio Meira nessa entrevista e olha para o que o Tarcísio Meira representava, né, o que ele personificava naquele momento, e a gente percebia um homem com a idade já muito avançada, um dos olhos bem avermelhados, falando, né, com muito cuidado, né, tendo que articular, né, as frases, o pensamento já não tão célere. E olhando para ele, eu fui percebendo que aquele galã, aquele homem que foi alvo, né, foi objeto da fantasia de tanta gente por tanto tempo, agora estava naquela figura, né, com as suas limitações, com as suas privações. Isso me fez pensar sobre a minha própria vida. Chegará um momento em que talvez, né, eu precise me privar de algumas coisas, de comer algumas coisas, de beber algumas coisas, de fazer certos tipos de esforço. Hoje tem esforços que nem eu querendo eu consigo fazer, eu não consigo mais jogar futebol como eu jogava há algum tempo, já não consigo mais correr como eu corria antes. Então, a gente vai percebendo que nós somos seres com data de validade. A nossa capacidade, a tenacidade, a perspicácia de raciocínio, tudo isso tende a caminhar para a falência. A gente morre. E a gente pensa pouco sobre isso. Quando o apóstolo Paulo, ele vai dissertando, né, sobre esse assunto, ele vai conversando sobre esse assunto com seus oponentes, num determinado momento, no versículo 42 do capítulo 15, no versículo 42 do capítulo 15, ele diz o seguinte: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se é corpo natural, há também corpo espiritual. Mas a gente precisa destacar que o apóstolo Paulo, ele reconhece que aquilo que talvez fosse o espinho na razão dos seus oponentes, aquilo não era uma mentira, porque ele diz que nós somos semeados em corrupção, desonra, fraqueza. Isso é próprio do homem natural. Corrupção, desonra, fraqueza. Então, a descrição do nosso último estado, feita pelo apóstolo Paulo, é deprimente, é triste, né? A gente pensar, né, com todas as forças que nós vivemos, com toda o brilho que um dia nós tivemos na nossa vida, a gente olha as crianças correndo e parece que não se cansam nunca. A minha filha parece que tem umas 150 pilhas Duracell dentro dela, ela fica o tempo inteiro dando estrela, ficando de cabeça para baixo, dando estrela, fica de cabeça para baixo. E, ao mesmo tempo, a gente se dá conta que chegará um momento em que a gente vai precisar de ajuda, talvez, para andar, para se alimentar. Como, certa vez, eu li num livro que falava sobre bioética, nós chegamos a esse mundo em dependência e deles saímos dependendo de outras pessoas. Então, o apóstolo Paulo, ele não nega essa verdade, ele não nega esse fato. Só que ele começa a apontar para um assunto que é muito familiar naqueles dias. Quando ele chama os seus oponentes de insensatos, de tolos, ele lança os olhos sobre algo que era muito comum naqueles dias, porque tratava-se de um contexto agrícola. Então ele fala, olha só, o que você semeia não é aquilo que você vai ver daqui para frente. Você semeia o grão e Deus dará um corpo completamente diferente para aquilo. E, de fato, quando nós olhamos para uma semente, ela em nada aponta para aquilo que ela vai se tornar a ser. Uma vez, eu estava conversando com a síndica do meu condomínio e ela falou assim, está vendo essa mangueira que tem aqui? Ninguém plantou ela, tinha uma outra nesse lugar que a gente retirou, provavelmente alguém estava chupando uma manga e jogou o caroço ali. E a gente pensar o que é um caroço de manga seco,
Uma coisa extremamente sem graça, né? Um negocinho, aquela penugenzinha seca. E ela falou que alguém jogou num determinado canto, e talvez alguém que olhasse para aquele caroço caído no chão jamais imaginaria que ele se tornaria uma árvore frondosa e que geraria centenas e centenas e centenas e centenas de frutos. Então o apóstolo Paulo, ele pega algo, ele pinça algo que é próprio da natureza e diz que assim será conosco. Aí talvez você olhe para esse exemplo que o apóstolo Paulo dá e por conta da familiaridade que nós temos com as sementes, a gente pode banalizar tal fato. Mas ainda que a botânica diga, não, mas a semente é um embrião fecundado, aquilo ali vai brotar mesmo e tal, ok, mas pare e pense sobre isso. Você olhar para um caroço seco e imaginar que dali se tornará uma árvore. Ainda que nós consigamos explicar isso, isso não rouba o espetáculo do que a natureza proporciona para os nossos olhos. Algo que aparentemente está sem vida, que aparentemente nós não esperaríamos nada dele, e se tornar uma árvore frondosa, gerando frutos e frutos e frutos. Então, seguindo no seu argumento, o apóstolo Paulo ele continua lançando os olhos para a criação, e ele fala sobre as diferenças que nós percebemos em todas as coisas criadas, sobre corpos celestiais, corpos terrestres, e mostra que cada um tem uma glória própria. Fala sobre as carnes. Curiosamente, ele faz o caminho inverso da criação e ele fala sobre a carne dos homens, a carne dos animais, a carne das aves e a carne dos peixes. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele está se valendo do argumento que ele estava utilizando, mostrando que existem glórias diferentes entre estrelas, entre corpos celestiais e corpos terrestres, e ele está mostrando que na carne humana, no ser humano, habita uma glória diferente das outras carnes que nós vemos no presente tempo. Existe algo de especial. O ser humano não é somente um animal no meio de toda a criação. O que nos distingue do restante da criação não é simplesmente o fato de que nós pensamos, de que nós somos capazes de raciocinar. Mas no homem existe uma glória especial. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, quando Paulo ele distingue a carne humana das demais carnes presentes na criação, ele está apontando para uma realidade muito específica. Ele está dizendo, olha só, existe algo de muito diferente no ser humano. Da mesma forma que a lua tem o seu brilho, tem a sua glória, a gente olha para o sol e percebe uma glória tamanha que nós não podemos olhar para ele indefinidamente. Então, da mesma forma que existe essa distinção de grandeza na criação, é importante que nós pensemos acerca da existência humana como sendo possuidora dessa mesma distinção dentre as coisas criadas. Existe uma glória diferente no ser humano. Ainda que nós, ao fim da nossa história, ao fim da nossa vida, a gente venha a manifestar fragilidade, limitações, existe algo diferente ali. E ele diz o seguinte: nós somos seres terrenos. A exemplo do que foi o primeiro Adão. Quando a gente olha o primeiro Adão e a gente atenta para a descrição que é feita, que as Sagradas Escrituras fazem de Adão, fala assim, ele foi tornado ser vivente. Então, o apóstolo Paulo está tirando aquilo que está registrado em Gênesis, dizendo que Adão foi tornado ser vivente, porque nós herdamos também a mesma natureza. Então, de qual forma que Adão foi tornado ser vivente e morreu, nós também o mesmo nós experimentaremos. Só que nós não herdamos somente isso, o fato de nós termos nos tornado seres viventes, mas nós também herdamos um coração rebelde. Aí talvez a gente diga assim, mas será que nós morremos porque nós pecamos? Se nós fomos criados para experimentar tamanha glória, de tal forma como o grão, o caroço, a semente se torna numa árvore frondosa, por que nós morremos?
Por que a gente precisa experimentar ausência, sofrimento, finitude, saudade, perda? Porque num determinado momento eu tenho um ente na minha família e em outro ele é tirado de mim. Será que é por causa do meu pecado? Será que é por conta do pecado desse meu parente? Então, nós herdamos de Adão não só o fato de termos sido feitos seres viventes, mas de termos um coração rebelde. E nós herdamos a mortalidade por conta da desobediência desse primeiro Adão. Então, a morte que nós experimentamos, o sofrimento, não é a punição por conta da nossa própria rebelião, ainda que nós a manifestemos de forma regular. A desobediência que nós manifestamos de forma regular, mas é consequência da desobediência do primeiro Adão. Só que quando nós olhamos para a história do primeiro Adão e vemos que a conta da sua desobediência recaiu sobre toda a humanidade, então Paulo ele começa a fazer uma distinção. Ele fala assim, olha só, o primeiro Adão, ele foi um ser vivente. E eu vou falar para vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, quando nós olhamos para quem nós somos, o homem natural, aquelas pessoas que não experimentaram de Cristo, aquelas pessoas que herdaram tão somente essa experiência de existência semelhante à de Adão, essas pessoas, elas não podem herdar o reino de Deus. Quando ele fala sobre carne e sangue não podem herdar a incorruptibilidade, não podem herdar o reino de Deus, é porque não há nada, não existe esforço algum, não existe desempenho capaz de comprar o reino dos céus. Então, quando a gente olha, por vezes, essa propaganda, a ênfase por fazermos obras que comprem o favor de Deus, por fazermos ofertas, por fazermos sacrifício físico, por fazermos jejuns intermináveis, por afligirmos a nossa própria alma, o nosso próprio corpo, caminhar incessantemente de joelhos, infligir sofrimento à própria carne, tudo isso a partir de iniciativas, de tentativas humanas de comprar o favor divino. Então, o apóstolo Paulo, ele é taxativo ao dizer, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Não existe nenhuma iniciativa humana que consiga comprar o favor divino. Não existe oferta generosa o suficiente para poder comprar um lugar no reino dos céus. Não existe caridade que venha arrancar um sorriso do rosto de Deus, se ela tiver tão somente como motivação justificar a si mesmo. Então o apóstolo Paulo diz, não há como carne e sangue comprar o favor de Deus, não há como carne e sangue herdar o reino de Deus, não há como carne e sangue herdarem a incorruptibilidade. Só que ele faz uma outra distinção. Ele diz o seguinte, vocês lembram do primeiro Adão? O primeiro Adão ele foi um ser vivente. Só que Cristo, ele personifica um outro tipo de Adão. E esse outro tipo de Adão, ele é espírito vivificante. E quando a gente olha para o texto no original, o primeiro Adão era aquele que veio à vida. E o segundo Adão é aquele que pode conceder vida. É aquele que pode gerar vida. É aquele que pode devolver vida àquilo que estava morto. Então, isso é uma distinção crucial na leitura desse texto. Porque quando a gente olha para isso, a gente olha para essa declaração, para a autoridade que encerra a figura do segundo Adão, nós percebemos que existe toda uma existência que é a réplica do primeiro Adão. São seres que estão vivendo, almas que estão vivendo, só que, na verdade, todas
estão espiritualmente mortas. Existe uma pregação de Charles Spurgeon que diz que o homem ele está enjaulado pelos seus pecados, aguardando o dia do juízo final. Então, quando a gente para e pensa que a presente existência ela pode ser descrita dessa forma se nós estivermos apartados do amor do Senhor, se nós estivermos apartados do Espírito Santo, se nós estivermos apartados de Cristo, você se ver enjaulado pelo seu pecado, aguardando o dia do juízo, isso é algo que deveria gerar muito temor no nosso coração. Você pensar que você está acorrentado pela tua própria iniquidade, aguardando o dia em que você estará diante do justo juiz. Só que quando ele apresenta o segundo Adão, ele fala sobre alguém dotado de autoridade para romper com essas jaulas, para arrebentar com essas correntes, para fazer com que o coração desse monte de zumbis que estão caminhando sobre a terra volte a pulsar novamente. Espírito vivificante. E quando ele descreve isso, ele caminha para um ponto em que ele diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Então, eu gostaria de investir com os irmãos algum tempo meditando sobre isso. Quando ele fala sobre o fato de que o aguilhão da morte é o pecado. Quando ele fala sobre o aguilhão, a gente precisa pensar, né, a que instrumento ele está se referindo. Então, naqueles dias, a gente olha para um contexto agrícola, pecuária. Então, o aguilhão era uma espécie de bastão com uma ponta de ferro em que era usado para poder tocar nos animais. Ele fala que o aguilhão da morte é o pecado. Então, é você pensar a morte como um sujeito que usa um instrumento para poder tocar os homens, ferindo e vitimando pessoas. O pecado é esse instrumento, o pecado é esse bastão que vai ferindo a humanidade e produzindo morte. O pecado foi o aguilhão usado por Satanás para poder tocar em Adão e Eva. O pecado é o aguilhão utilizado pelo diabo para tocar na minha e na sua vida. E ele diz: o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Aí talvez a gente fique um tanto quanto confuso, mas a lei de Deus não é boa? Por que ela é a força do pecado? Por que ela faz com que o pecado se torne mais poderoso na nossa vida? A questão é que para o pecador como eu e você, quando nós somos aguilhoados pela morte, quando nossa vida é tocada pelo pecado, nós olhamos para a lei. E a lei diz: olha só, você realmente está em maus lençóis. A lei é como se fosse uma espécie de refletor que lançasse luz sobre as trevas da nossa iniquidade. Era como se nós estivéssemos num ambiente completamente escuro, agindo conforme a nossa própria vontade, e de repente nós tivéssemos um refletor aceso sobre a nossa história. E esse refletor faz com que a gente consiga olhar para a nossa própria vida com maior lucidez e, ao mesmo tempo, a gente olhe para a lei e entenda que tudo quanto nós praticamos é contrário àquilo que Deus diz que é certo. Então, os nossos atos, eles vão se tornando cada vez mais claros com o refletor da lei aceso sobre a nossa vida. Então, fica mais evidente quando a gente olha para esse texto e percebe que esse aguilhão do pecado, ele adquire muito mais força quando nós temos o holofote da lei brilhando sobre a nossa história. E a gente olha para quem nós somos e olha para a lei. A gente olha para quem nós somos e olha para a lei dizendo: não adulterarás. A gente olha para a lei e lê: não cobiçarás.
Você não desejará aquilo que é do seu próximo. A gente olha para a lei e diz, não levantarás falso testemunho. A gente olha para a lei e vê que nós somos chamados a amar a Deus acima de todas as coisas. E nós vamos nos dando conta, com esse refletor aceso sobre a nossa história, que nós somos incapazes de não sermos homicidas, adúlteros, de não amarmos a Deus acima de todas as coisas, de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então a gente vai se dando conta que a lei vai nos deixando numa situação extremamente difícil diante de Deus. E o homem natural, ele começa a se tornar desesperado com isso, porque ele pensa, eu tenho que dar um jeito de fazer aquilo que a lei está falando que eu devo fazer. E algumas pessoas se tornam neuróticas com a religião, crendo verdadeiramente que conseguirão fazer aquilo que a lei aponta, ou tentando de todas as formas esconder a sua história, os seus maus feitos desse holofote divino. Jonas, tentando desobedecer a Deus, ele pegou um barco indo para a direção oposta, foi lá para o porão do navio, e ainda assim Deus o achou. Davi adulterou com Batseba, mandou Urias para a fronte de batalha. Bom, não vão me descobrir. E Natã veio e deixou patente diante dos olhos dele o pecado que ele tinha cometido. E a gente vê tantos outros exemplos, a gente vê Adão e Eva tentando se esconder da presença do Senhor após terem pecado. E Deus os chamando, não porque precisassem encontrar, mas para que o coração deles fosse visitado pela convicção de que não havia lugar no mundo onde eles pudessem se esconder da presença do Senhor. Então isso acontece comigo e com você. Existem momentos em que nós sentimos esse aguilhão do pecado tocando a nossa vida e essa convicção de que isso resultará em morte na nossa história, isso vai tomando um espaço cada vez maior no nosso coração. E talvez nesse momento, se nós estivermos nos relacionando com Deus desprovidos da graça, a gente pode cair no engano de achar que pode comprar o favor divino, de achar que pode ter um desempenho capaz de nos tornar mais bonitos aos olhos de Deus, com uma vida mais aceitável aos olhos de Deus. Só que esse refletor imenso da lei, ele mostra que tudo aquilo que nós viermos a fazer não passa de trapo de imundície. Nas palavras do profeta Isaías, trapo de imundície. E quando ele se refere a isso, ele fala das nossas boas obras. Ele não está se referindo a pecados, mas que a nossa justiça, aquilo que deveria ser bom, quando é praticado tentando comprar o favor divino, não passa de trapo de imundície. O paralelo seria um absorvente usado pelas mulheres nos nossos dias. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quando a gente olha para essa verdade, a gente entende a obsessão dos fariseus naqueles dias, de tentarem jejuar o maior número de vezes possível, de tentar mostrar para todo mundo uma espiritualidade que eles não possuíam. A gente percebe que faz sentido o que algumas religiões tentam fazer ainda nos nossos dias. De trabalhar duro, de mostrar horas e horas e horas e horas e horas de oração, achando que isso, que é uma coisa boa, mas por conta do desempenho pode comprar o favor divino. A propaganda de grandes ofertas para poder obter bênçãos, ela só tem êxito porque o coração humano, no fundo, cultiva essa suspeita de que existe algo que possa fazer para poder melhorar a sua situação diante de Deus. Porque mesmo aqueles que negam a existência de Deus, vez ou outra são visitados por esse pavor de reconhecer que esse aguilhão do pecado é extremamente potencializado pela lei.
Em Romanos 2 fala que mesmo os ímpios têm a norma da lei gravada no seu coração. Então existe aquela suspeita, mesmo naqueles que não têm o hábito de ler regularmente as Escrituras, aquela suspeita no coração de que eles são devedores, de que existirá um momento em que eles estarão diante do justo juiz. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala que o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, como numa espécie de brado, ele fala, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pavor que a lei causa no nosso coração, e a gente olha para a nossa vida, a gente olha para a lei, e a gente se percebe incapaz de cumprir o que a lei preconiza. O apóstolo Paulo, ele comunga da mesma percepção. Por isso que ele diz, quando num outro trecho das Sagradas Escrituras, ele fala, quanto a mim, falando da sua própria formação religiosa, ele diz que foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele fala que era extremamente vigilante da lei, que excedia em muitos os da idade dele. Ou seja, ele está querendo mostrar que, gente, olha só, nessa história de se dedicar à religião para tentar comprar o favor de Deus, eu sei muito bem o que é isso. Só que ele reconhece que isso não dava em nada. Então, quando chega aqui, ele fala, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Trata-se da convicção de saber que não existe nada que ele pudesse fazer que pudesse comprar o favor de Deus. Então ele mostra extrema gratidão por reconhecer que o aguilhão da morte, o pecado, tudo quanto ele é potencializado pela lei, tudo isso perde a sua cor, perde a sua força diante da cruz de Cristo. Um grande pregador do passado, Moody, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz, tem uma frase que atribuem a ele que ele dizia com muita regularidade. Ele diz o seguinte, algum dia vocês ouvirão verão nos jornais da cidade que Moody morreu. Não acreditem em uma palavra do que for dito, porque nesse dia eu estarei mais vivo do que estou hoje. Essa frase é uma frase extremamente poderosa, porque quando a gente pensa na nossa própria história, e a gente começa a refletir que o amor de Cristo, ele nos comprou, não somente para que a gente consiga viver uma vida moralmente desejável, não somente para que esse livro sirva de argumento moral para que nós vivamos vidas fiéis, casamentos fiéis, não somente para que a gente possa instruir melhor os nossos filhos, não somente para que nós possamos ser aquilo que todo mundo acha bonito nos nossos dias, mas que essa mensagem, ela traz consigo uma promessa que nos faz não nos contentarmos com nada que os nossos olhos vejam hoje. Não só não nos contentarmos com nada que os nossos olhos vejam hoje, mas também ter a expectativa de que não existe nada que esse mundo possa nos fazer que possa causar temor verdadeiro no nosso coração. Ainda que a gente fale assim, não, mas eu tenho medo de adoecer, eu tenho medo de morrer, e é normal que a gente experimente isso. Mas quando a gente olha, por exemplo, a história dos discípulos de Cristo, os apóstolos, após a crucificação, eles estavam amedrontados, reunidos, orando, e num determinado momento, após a visitação do seu mestre, ressuscitado,
Esses homens, eles passam a pregar o evangelho com tamanho de temor que muitos deles são martirizados. Então a gente percebe esses homens antes de perceberem Cristo ressuscitado e depois de Cristo ressuscitado. Então, se antes o temor tomou conta do coração deles, mesmo eles tendo caminhado 3 anos ao lado de Cristo, após eles verem diante de si aquilo que estava prometido para todos eles, eles são tomados de tamanho de destemor que eles saem anunciando o Evangelho por todo canto e não temendo mais a homem algum. Pedro, quando é preso, ele diz, e ameaçado, ele diz, a quem nós devemos obedecer? Nós obedeceremos aos homens ou a Deus? Nós continuaremos a falar do Evangelho. Quando a gente olha o exemplo de missionários até hoje, em países onde é proibido falar acerca do Evangelho, é proibido falar de cristianismo, e essas pessoas falando com ímpeto acerca das verdades da cruz, acerca da verdade do Evangelho. Se vocês olharem os vídeos da Missão Portas Abertas, eu nunca vi um vídeo em que aqueles missionários eles pedem proteção, pedem que Deus os guarde, eles pedem então somente ousadia para continuar falando acerca desse Evangelho, acerca dessa mensagem que nós lemos aqui regularmente. Então, trata-se de experimentar de tal forma a relação com Deus, a relação com essa palavra, se apropriar de tal forma dessa verdade, que não existe mais nada nesse mundo que rivalize com aquilo que está prometido para cada um de nós. Então, se a gente olha para a figura como foi desse grande ator brasileiro, em limitação, em fragilidade, e todos nós experimentaremos isso se vivermos vidas venturosas, né, e Deus nos permitir chegar à idade avançada, ainda que nós venhamos a experimentar todas essas limitações, nós podemos olhar para o futuro com esperança que o melhor ainda está por vir, que existe uma promessa que não cabe na presente existência. Se a gente consegue olhar para tudo quanto foi criado e ter o nosso coração cheio de alegria, é a gente ter o coração tomado pela certeza de que tudo isso é sombra de algo extremamente maior que está prometido para a gente. Existe uma frase, um verso, né, da música de um grupo chamado Fruto Sagrado, um grupo antigo, né, agora eles estão fazendo algumas, ensaiando, aí parece que vão ter algumas apresentações novas. O pastor Marcão, que era o vocalista desse grupo, ele vai estar aqui falando para a gente no jantar de casais. Tem um verso de uma música deles que diz que a morte morreu de medo no dia que Cristo nasceu. A morte morreu de medo no dia que Cristo nasceu. Por vezes eu creio que o nosso problema é que a gente perde de perspectiva todas as promessas do Evangelho e os problemas com os quais nós nos deparamos. A nossa depressão espiritual só vem disso, de fazer uma leitura equivocada de qual é a nossa verdadeira, nosso real status diante do Senhor. Nós somos filhos. É a certeza de que não importa qual tenha sido o teu histórico, a gente tem um pai de braços abertos que está o tempo todo falando, olha só, calça sandália nos pés, coloca o anel no dedo, roupa nova e vamos fazer um churrascão para receber ele de volta. Isso está mostrando para a gente que não depende do teu desempenho. Lembrei agora de uma outra música, eu estava cantarolando ela, torturando a minha família hoje, cantarolando essa música hoje, de um compositor chamado Estênio Márcio. Essa música se chama Sonho. Aí ele fala, sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito de quê. Aí ele fala que se viu em frente a um alto e belo portão com uma placa escrito céu. Aí de repente ele fala que bate no portão e o anjo atende e ele fala, olha só, eu quero entrar. E o anjo fala para ele, bom, eu não estou achando o teu nome aqui nos nossos registros. Aí o anjo fala assim, aí ele fala para o anjo, ó, procura num livro muito antigo, que foi escrito antes que houvesse o mundo,
que aí você vai achar o meu nome escrito com tinta vermelha. E o anjo, de repente, ele acha os registros e vai lendo os registros e vai ficando visivelmente assustado. E o anjo fala assim, olha só, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? E ele fala para o anjo, olha só no final dessa lista, veja se você reconhece essa letra. E o anjo diz para ele, é verdade, o rei escreveu perdoado. Então, quando a gente olha para isso, e a gente olha para a nossa própria história, e a gente olha para a nossa relação com Deus, e a gente olha toda a narrativa do Evangelho, e a gente vê o Rei dos Reis se fazendo homem, vivendo uma vida de extrema limitação, privações, e faz tudo isso para te chamar de filho. Não existem ameaças que possam rivalizar com tamanho amor. Não existem enfermidades, não existem crises políticas, financeiras, que venham roubar a alegria do coração do cristão. Quando eu digo que trata-se de uma perda de perspectiva escatológica, a gente romper relacionamentos por conta daquilo que daqui a alguns anos nada significará, por isso que a frase do pastor Cristiano me fez pensar bastante. Nós fomos chamados para estarmos definitivamente vivos. É o título da mensagem de hoje, definitivamente vivos. Não existe circunstância que venham nos dar a paz e a satisfação que nós já temos em Cristo Jesus. Deus Santo, nós te damos graças, Deus, porque a promessa da qual nós fomos alvo é tão grandiosa, tão maravilhosa, que nós nem conseguimos divisá-la. Por isso, por vezes, a gente se perde em preocupações, em pensamentos, em desassossegos que nós permitimos, Deus, roubar a nossa calma, roubar a nossa paz. Deus amado, eu te suplico que o Teu Santo Espírito possa encher o nosso coração de tal forma, Deus, de tal forma que todas as outras coisas desse mundo, desse presente tempo, sejam elas boas ou ruins, sejam motivos de festa ou motivos de tristeza, tudo isso perca a cor, Deus, quando a gente lembre da promessa do Evangelho e da eternidade contigo. Deus amado, eu te peço que o Senhor nos dê olhos que vejam, Senhor. Que o Senhor nos dê ouvidos que escutem, Senhor. Pai amado, não leve em consideração os momentos, Deus, em que o nosso coração vacila, porque nós olhamos para o lado e sentimos a força do vento, o chacoalhar das ondas. Deus amado, que nesse tempo a gente possa lembrar que o Senhor disse, aquieta-te. Deus amado, que a nossa maior satisfação, Deus, a nossa maior paixão, o nosso maior prazer, Deus, seja ouvir a Tua voz e obedecer a Tua voz. Deus Santo, dê-nos corações prontos a Te ouvir, dê-nos corações sedentos para buscar a Tua presença,
Dê-nos corações obedientes, Deus, para se regozijar em fazer a Tua vontade. Deus amado, faça assim conosco, Jesus. Em nome do Teu Filho amado, Senhor, nós oramos. Amém, Deus. Amém.